Perdoa-nos, Senhor, fraquezas, falhas, palavras, ações, pensamentos. Perdoa-nos, Senhor. E que a paz que excede todo entendimento possa permear os nossos corações. Que este ambiente seja tão agradável, que transmita tanta paz, tanta segurança, não por causa das colunas, das paredes, mas pela tua presença. Tu és o príncipe da paz. Nós queremos usufruir desta virtude do Senhor aqui hoje à noite. Nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Shalom. Estamos de volta depois de uma maratona. Esta noite cheguei quase 1h lá no apartamento, depois de ter dirigido praticamente 400 quilômetros depois do culto, né? Ida e volta. E fomos dormir bem tarde, dar uma organizada na vida para viajar. Levantei às 4h36, acompanhei a oração das 5. E quando saí do apartamento era 6h30. E eu não sei como, só por um milagre, eu consegui embarcar. Porque pegamos um engarrafamento muito grande em Brasília. Em Brasília, cheguei, a temperatura estava 31 graus, ontem estava 16. Levantamos de manhã, era só neblina para viajar, e o trânsito difícil, carro demais. E quando eu cheguei à frente do aeroporto, eu tinha que tomar uma decisão difícil, porque faltavam 5 minutos para que eu despachasse a bagagem. Se eu fosse deixar o carro na locadora, eu perdi o voo, porque não dava tempo de despachar. Eu disse, vou ter que correr o risco. Deixei o carro lá na frente do estacionamento, com a pisca ligada, não pode, é proibido. Mas desci as caixas e saí literalmente correndo, empurrando um carrinho. Quando eu cheguei na fila, a moça disse, o voo de João Pessoa já está encerrado. Eu disse, epa, estou aqui na fila. Não, senhora. E aí eu ainda consegui despachar. O rapaz ainda demorou uns 10 minutos para me atender. Eu, apavorado com o carro lá ligado, lá disse, já foi multado, já foi até rebocado, que não pode. Mas Deus é bom, cheguei lá, estava tudo normal. E corro lá para deixar esse carro, depois saio com as malas correndo, literalmente correndo, não é andando não, correndo, até o portão de embarque. Cheguei suado, e quando você senta, aí eu tinha dormido 2 horas à noite, e eu dormi, que eu sentei, eu não vi nem o voo, o avião decolar. Eu sentei lá, quando o avião pousou aqui em João Pessoa, um senhor que estava do meu lado disse, mas o senhor dorme, hein? Só eu sabia como é que eu estava, né? Mas agora à tarde eu já dei uma dormida, estou bem, graças a Deus, né? Vamos sentar um pouquinho, depois a gente lê a Bíblia. Eu queria só reviver aqui o que eu acompanhei a escola bíblica aqui domingo de manhã, e eu acho que aquilo que é justo, né? Um momento maravilhosíssimo. Jean fez uma abertura e um fechamento perfeito, tanto falando sobre evangelismo, incentivando, como também dando uma atenção especial aos visitantes, né? Orando por eles aqui na frente. Foi maravilhoso. Que Deus abençoe a vida do Jean. Do irmão Zé Roberto eu acompanhei muito pouco, só foi um videozinho que saiu lá no grupo lá, né, do ginásio de Santa Rita, de um culto que foi feito de evangelismo. E pelo que eu contei, tínhamos 11 visitantes lá na frente, não foi? Né? Tiveram lá, e o irmão Zé Roberto também fez um trabalho maravilhoso, e em tudo nós damos glórias ao Senhor. As irmãs de João Pessoa ficaram com vergonha das irmãs de Recife. Estou brincando, hein?
fizeram um trabalho, eu vi a Mara lá, Mara, olha, parabéns, viu, Mara? Mara disposta lá e saiu no videozinho delas aí. Maravilha, 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 estou orgulhoso de vocês. Talvez eu tenha passado a vida devendo isto, mas disse o profeta William Branham, alguém crê aqui que o William Branham é profeta? Disse que quando você está evangelizando, você está na vontade perfeita do Senhor. Então, isso é uma coisa que, se você quer fazer a vontade, porque este é o papel da igreja, ide, a grande comissão é ide. Estava vindo para cá agora, o irmão Isaac, lá de Brasília, me mandou, e eu não estava lembrando, para ser verdadeiro, me mandou agora umas fotografias, lembrando que hoje, faz 4 anos que nós estávamos inaugurando o tabernáculo lá em Taguatinga. E eu não me lembrava. E ele mandou aí. Ficou, gente, muito bonita. A igreja de Brasília é uma igreja muito bonita, o prédio. E agora o irmão João Paulino tomou a iniciativa e fez cadeiras semelhantes a estas aqui, lá, substituindo as cadeiras brancas. E o ambiente ficou muito bonito agora. Essa aí, nós estamos ainda na inauguração, ó, com cadeiras brancas, mas hoje está com as cadeiras iguais a estas aqui. O ambiente lá é muito bonito. O irmão Isaac aí, ó, cantando. Esse aí eu não conheço, nem esse eu conheço. O irmão Jonas, esse foi nosso pioneiro lá, com a viola, com o teclado da irmã Zenate, não é? Hoje eles estão no Canadá. Este é o pastor Marcos Davi, pastor Glauber, que esteve conosco, o pastor Estevão, que chega hoje de madrugada, e o pastor Marlon estavam conosco nesta oportunidade lá de Brasília. Falar em trabalho bonito, a gente não pode deixar de lembrar que nós estamos também na semana da inauguração deste tabernáculo. Nós estamos completando 20 anos aqui esta semana. Lembrando que dia 18 de outubro do ano 2005, nós inaugurávamos aqui com um acontecimento inédito. O carro bateu aí no poste de luz e nós ficamos sem energia. E tínhamos aqui a igreja lotada, 1.200 pessoas aproximadamente aqui dentro. E o pastor Rosco seria o pregador da noite. Como é que eu ia botar o Rosco para pregar com intérprete sem luz e sem som? Então, eu disse, deixa comigo, que eu ainda me lembro dos cultos da praça, de onde eu comecei, que nem microfone, nem energia tinha. E eu preguei com essa casa superlotada, sem microfone. Todo mundo escutou bem. Quem estava aqui no culto da inauguração, alguns irmãos estavam. E foi um momento maravilhoso, uma descida, uma manifestação do Espírito do Senhor maravilhosa. Pastor Alberi, naquela noite, cai com a cara no chão aqui, e ele confessa, né, que recebeu o batismo com o Espírito Santo naquela noite aqui, e nós tivemos momentos grandes. Então, esta semana, lembrando do dia 18 até o dia 23, e nós começamos na quinta-feira, dia 23, esta série de cultos aqui do tabernáculo, aqui da inauguração, né? Também é um lugar agradável. Também nós tivemos, nesse período de 4 anos para cá, inauguração de 2 outros tabernáculos, de Passira e de Boi Seco, trabalho de arquitetura que a irmã Adriana fez, belíssimo, bom, muito agradável. Estamos também agora já construindo. Ontem eu estive lá, em Assunção de Goiás, já iniciando um outro projeto de construção de um lugar que também vai ficar muito agradável. E tudo isso nós devemos honras ao Senhor. Amém? Amém? Então, agora nós vamos ficar em pé e vamos ler a Bíblia. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Glórias ao Senhor. Eu já chego procurando defeito. Eu vou elogiando, depois eu
procurando defeito, eu disse, cadê o irmão Francisco? Irmão Francisco passou o dia lavando pedra, trabalhando aqui na igreja, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. O lugar dele é no púlpito, ele vai lavar a pedra. Mas não está no culto, ficou em casa, já pensou? Ô Francisco, você está errado, meu amigo. A intenção é boa, mas o negócio está errado, cabeça para baixo. É bom que a gente entenda essas coisas, né? Vamos ler capítulo 11, só o verso 1 do Evangelho de Lucas. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Pai, nós te pedimos, ensina-nos a orar. No nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Eu acho que o hino que cantamos na introdução, orar a Deus é um privilégio. O profeta William Branham disse que o maior privilégio que Deus deu a um mortal é fechar os olhos, abrir a boca e falar com Ele. Infelizmente, já ensinei isso diversas vezes e muitas pessoas não aprenderam. Orar não é discursar. Orar não é pregar. Orar não é dar testemunho. Orar é falar com Deus. E Jesus disse que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Jesus disse que não é também com vãs repetições que Deus vai nos atender. Tem muita gente que, quando vai orar, começa a pregar. Senhor, está escrito no capítulo tal, no livro tal, que o Senhor fez tal coisa. Deus sabe, não precisa pregar para Ele. Nós estamos ali para conversar com Deus. E é a conversa de um filho com um pai. É uma conversa que precisa ser de coração, porque Deus conhece os nossos corações. Não é a intensidade ou o tamanho da sua oração que vai ser ouvido você. Eu quero dizer que eu já orei de muitas maneiras, eu já orei de passar momentos de ser tomado em oração, mas eu já orei que com uma palavra, só uma, não foi duas não, uma palavra, Deus operou um milagre extraordinário. Uma palavra. Esse é um momento que eu carrego na alma. O dia que estávamos diante de um desafio terrível, de ter visto a Ana Cláudia ser morta por um carro, eu só gritei uma palavra. Eu não deu tempo nem de falar, Senhor, me ajuda, tem misericórdia, olha para mim, olha minha filha, como é que está ali, o carro vai atropelar, vai morrer. Não, eu só gritei uma palavra. Eu dei um grito da alma. Então, você precisa de entender que a oração é a voz sincera que sai do teu coração. Então, muitas orações, você começa, Senhor, olha, te louvo na beleza da tua santidade, não sei mais o quê, mas isso é só oração decorada. Isso é porque outros fizeram. Você precisa de ser, simplesmente sincero, se aproximar diante de Deus, sabendo a sua necessidade, sabendo a sua gratidão, conhecendo profundamente a sinceridade do seu coração e deixar de muito rodeio, porque não adianta ficar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos profetas, Deus não sei quem, quando você não atingiu nada. Você está falando dos outros, ele é seu Deus. O Deus de Abraão é seu Deus. Então não precisa fazer menção de todas estas coisas. Diga lá, o Senhor é meu Deus. O Senhor ouviu e eu sei que me ouve também.
Mas que coisa boa, me veio na alma um grito. Quem foi que se lembra? Eu já dei esse testemunho aqui, de que eu apenas não dei tempo nem de pensar, irmã Zezé, sabe? Só saiu uma palavra. Só uma palavra. Aquele centurião disse para Jesus, só fale uma palavra. E eu acredito que nós precisamos entender isso, porque se a gente não entender o princípio básico da oração, nós nunca vamos orar. E se torna uma carga terrível quando você diz para as pessoas sobre oração, porque isso parece ser algo da religião, e não é algo da religião, é algo que Deus te proporciona um privilégio. Não tem nada de carga religiosa no assunto da oração, sabe? Porque, para começar, eu já disse, não existe tamanho. Então, eu me lembro que naquela hora não deu nem tempo de pedir para Deus um livramento, eu só gritei assim, não! E a menina parou, não ouviu, o carro passou e ela não teve um arranhão. Uma palavra, só uma, mas era de uma sinceridade enorme. Aquilo me levou a um desespero e aquilo moveu. Então, não é pelo muito falar que nós vamos ser ouvidos. O profeta William Branham disse, não ore para mudar a mente de Deus, porque não muda. Se a maior perca de tempo que você tem é tentar mudar a mente do Senhor. O irmão Branham disse, ore para Deus mudar sua mente. Você presta atenção, Jesus começa seu ministério com oração. E termina seu ministério com oração. E no meio do seu ministério, ele tinha momentos para oração. A oração é um fôlego da alma. A oração é o instrumento de Deus para você se recarregar, se reconectar, se situar, se conectar com Deus, ligar a sua mente e trazer Deus, sabe, para um nível que Ele quer que você o traga. Se você não pedir, Deus não faz. Não, mas Deus sabe, e Ele sabe. Lembram que Jesus disse aos discípulos, disse, olha, a seara é grande, Ele falando. Os trabalhadores são poucos. Ele era o dono da seara, Ele sabia, Ele estava dizendo, mas Ele disse, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Se você não pedir, Ele não faz. Ele podia, eu vou mandar, a seara é minha, estou vendo a necessidade, eu vou mandar, mas Ele só faz quando você pede. E a autoridade daquele que entende o que é oração, quando disse o profeta, a oração muda o quadro, a autoridade para mudar o quadro não está em Deus, está na sua boca. Você viu que eu gritei? Não! E o quadro foi mudado? Estava na minha boca. Em momento que você para e diz, acabou, não vai mais. A oração muda qualquer quadro, mas antes da oração mudar o quadro, eu quero dizer para você, a oração muda você. Primeira coisa que ela faz, ela muda, ela vai mudar o ambiente, mas ela vai mudar primeiro você. Então, quando você aprende a orar, a pergunta que eu faço aqui hoje à noite, o que foi que levou, aqui está Lucas relatando, e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Você já perguntou por que os discípulos perguntaram, ensina-nos a orar? Porque eles estavam vendo o resultado da oração de Cristo na sua vida. Na vida dele. No ministério dele. Então, sem a operação de Deus
na vida dos discípulos, eles não fariam o que Cristo fez. E sabe que esta é uma das grandes frustrações dos crentes e perdem até o objetivo da oração, porque eles não conseguem, escutem bem, eles não conseguem resultados nas suas orações. Estava conversando com a irmã Maria Firmino a semana passada, antes de viajar, e ela me falou sobre um determinado quadro da vida dela, da família. E ela disse, me deu um desespero aqui, pastor. E eu fui ali no meu quarto e orei. E diga, Senhor, isso é a sinceridade do coração. Sabe, não é simplesmente uma emoção, mas a sinceridade. Ela disse, Senhor, eu estou precisando que o Senhor faça isto por mim, porque eu não estou aguentando mais. Queria que esta situação mudasse. Ela disse, eu orei. A alma estava angustiada. Disse, não deu 2 horas, o telefone tocou. Era a resposta da oração dela. E o quadro foi completamente mudado. Agora veja, quando você se ajoelha e ora, eu não sei se tem alguém aqui que poderia levantar a mão como testemunha, e você está angustiado, aflito, tem uma necessidade, não é oração por oração, pela mania de orar, sabe? Pelo desencargo de consciência para dizer assim, não, eu levantei e orei, porque eu já disse e vou repetir, a maior parte das orações não são orações. Gente que levanta simplesmente porque tem o espírito, sabe, religioso de levantar e dobrar o joelho para orar e não sabe nem o que orou. Não orou. Não sabe nem o agradecer, nem sabe pedir. Então, às vezes repete como papagaio, obrigado, Senhor, pela noite, pelo dia, só para cumprir a tabela. Ou às vezes faz um monte de petição, guarda minha casa, guarda meus filhos, guarda meu lar, guarda minha família, e é tudo decorado. Não parte da alma. Não tem um sentimento naquela oração, e eu quero dizer para você, não chega nem no telhado, pode achar ruim como quiser. Mas esta é a verdade. O que precisamos, quando fecharmos a nossa boca, ou os nossos olhos, para abrir nossas bocas para falar com Deus, o que você vai falar? Primeira coisa, eu vi uma conversa, nós estávamos falando, isso é a mesma coisa com o pregador, o que você vai falar na plataforma? Não, faça o seguinte, você lembra aquele irmão assembleano, que o pastor disse, irmão, você vai dar uma palavra, lá hoje vai pregar para o povo, não se preocupe não, Deus disse, abre a tua boca que eu vou encher. Ele chegou na frente do povo e não tinha consciência do que vai falar. E a mesma coisa é quem vai pregar. Se não tem consciência do que vai falar, pregação é um recado. Que recado eu estou dando aqui? Não tenho que inventar moda, eu tenho que transmitir um recado. E eu estou transmitindo um recado para você, que os discípulos foram tocados por ver Jesus orar e ver resultados. Eu quero perguntar aqui, alguém quer ver resultado da sua oração? Posso falar? Posso falar para você? Quer aprender? Seja sincero. Não ore por orar, ore por sinceridade no seu coração. Ore e fale, porque Jesus, ao orar, vamos ler outra escritura, aqui no livro, no Evangelho de Lucas ainda, capítulo 9, verso 29, para complementar este momento que nós vamos para a oração. Eu quero só falar uma coisa para você. A oração, ela pode muito em seus efeitos, feita por um coração justo. A gente tem na Bíblia claramente isto. Olha, o desafio de Elias com os profetas de Baal, ele precisava, e a oração dele foi tão consciente como precisa ser a sua. Mostra-te que tu és Deus e que eu sou teu servo. Quer resposta na oração?
Deus não está precisando de gente que tem uma falsa modéstia, sabe? Chega diante dele, Senhor, tu sabe que eu não sou nada, que você não é nada. Como você não é nada, está falando com o autor da vida, com o Criador do universo. Como é que você não é nada? Você é filho. Você é filha. Você tem acesso ao trono. Como é que você chega perto do seu pai, assim, né, do seu pai carnal, e diga lá, gente, para o seu pai, papai, eu não sou nada, papai. Vai olhar para um homão desse tamanho e dizer, não é nada? O quê, rapaz? Eu te criei, eu te gerei, eu te dei força, te dei sabedoria, você não é nada, porque você não quer ser nada. Deus ofereceu poder à sua igreja, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, eu vos dou as chaves do reino dos céus, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Como é que você diz que não é nada? Você não crê naquilo que você pede. Outro dia, eu falei lá na praia sobre a questão da invasão do mar, que estava avançando, e eu vi uma conversa, eu chamei o Gerson aqui, a irmã Finha, e a Jéssica, e disse, vamos fazer uma atitude profética. Mas eu tenho até, eu gosto disso, gente. Eu gosto disso porque, um beijo para você, meu amor. Eu gosto disso porque a gente pega frase, pedaço de culto aqui, e depois bota na internet criticando. Pastor César estava parando o mar. Não, eu estava falando a autoridade que Deus deu a nós. Agora, se a pessoa não crê, meu amigo, paciência, vá para lá com a sua incredulidade, porque a oração, antes de mudar o ambiente, ele muda você. Então, ele mudou meu coração e pôs lá dentro, sabe o que é? Não é uma obrigação, não, botou lá dentro fé. A oração botou dentro de mim, não foi medo. Não, eu não vou orar, porque Deus não vai fazer. Então, não tem nada. Eu não vou nem orar, porque Deus não vai fazer. Então, eu estou aqui ensinando para vocês o que Jesus ensinou. Quer aprender? Sabe por que os discípulos pediram para que ensinassem, para que as suas orações tivessem resultados? Você sabe por que eu estou falando essas coisas aqui hoje à noite? Por quê? Parece que ninguém sabe. Acho que eu estou falando para banco vazio. Por que eu estou explicando a vocês estas coisas? Porque eu gostaria que as suas orações tivessem. Eu posso ir embora da terra. Outro dia o Jean me disse uma coisa que é pura verdade, eu não estou falando isso para ser grande, mas ele disse, o que foi que este púlpito aqui deixou de ensinar para vocês? Ensinou o que a Bíblia ensina em todos os aspectos, só isso. Os discípulos só se interessaram por orar. Presta atenção, irmão e irmã. Os discípulos só se interessaram por orar, porque para muita gente orar é pior do que dar um purgante de sal amargo para ele. Você chama para ele para orar, porque para mim o culto de oração é o culto principal. A vida de oração é a vida principal. Eu gosto do Inglesworth, lá, esqueci o nome do Smith. Ele disse, eu nunca orei mais do que 15 minutos. Foi o homem que mais ressuscitou mortos. Se a gente falar, o irmão Branham teve 5 ressurreições no ministério dele, o Inglesworth teve 25. 20 a mais. Orações, assim, ressurreições, assim, esquisitas, não? Esquisitas, né? Eu quando leio as histórias de Smith, eu fico assustado, assim, de pegar um defunto, eu acho que se fizesse hoje, vai para a cadeia. A família bate na gente, pegava um defunto, chega lá na casa, tá o cabo deitado lá em cima da cama morto, ele chegava lá, pegava pelo colarinho assim, bora, rapaz, você vai levantar. Pegou o camarada, espremeu ele na parede assim, escolheu ele levantado assim na mão, fazendo uma força danada na parede. Vamos, volta, volta, volta. Daqui um pouco o camarada fez. Mas depois de tanto sulavanco daquele. Sabe, ele disse, eu nunca orei mais do que 15 minutos na minha vida. Não era porque muita gente vai e toma o tempo todinho e não ora nada.
Eu já disse aqui, quem faz o culto de oração das 5 da manhã, chegou lá, ó. Vamos aplaudir o irmão Francisco, que ele chegou, agora, ele escutou meu recado lá na casa dele, viu, Jean? Escutou não, né? Escutou não, eu sou mau, não é, rapaz? Mas eu sei dar boas dádivas aos meus filhos. Ai, apanha porque gosta, viu? Ele sabe que a língua está afiada aqui. Esse é Francisco, não tem jeito não. Mas deixa eu voltar aqui, vamos ler as escrituras aqui de São Lucas 9, para que você entenda. Esta é a grande verdade. Mas eu já disse para quem vem dirigir a oração aqui, por favor, não pregue não. Ore. Não sei, eu não vou falar nada hoje não, mas depois eu falo. Ore, venha orar, senão você nem ora e nem deixa os outros orar. Eu já falei, já pedi para Dier, para Olivando, para quem veio aqui, para Francisco, para Jean, não, que vier, ore, gente. O culto das 5 da manhã, a live, é da oração, é da pregação, é do meio-dia. Ore, expresse a sua alma, sabe? A hora é essa. Se você, antes da oração, quer dar um testemunho, quer dar uma palavra, mas a hora que você dizer, vamos orar, vamos orar. Acabou. Mas vamos aqui um pouquinho mais. Evangelho de Lucas 9, verso 29. 29. Olha só esta escritura. E estando ele orando, transformou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Agora, preste atenção. Tem alguém aqui que já colocou o seu joelho no chão, abatido, triste, frustrado, sabe assim? E você vai lá e fala, realmente fala da alma, com sinceridade, com Deus. Quando você termina e se levanta, você é outra pessoa. Tem alguém aqui assim? Você veja, transformou o semblante. Ele estava, de certa maneira, pressionado, porque esta era a grande verdade. Jesus só obteve sucesso porque a gente tem que ter na cabeça que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas a parte humana precisava falar com a divina. Então, se ele, sendo 100% homem, precisava de orar para repor as suas energias e transfigurar o rosto, sabe, mudar a aparência, porque quando ele próprio se transfigurou, o que foi que ele ouviu? Este é meu filho. Sai as cargas e você recebe o consolo de Deus. Este é meu filho. Eu escutei a oração dele. E agora quem não escutar vai perder seu tempo. A ele ouvir. Sabe o que é? Você orar por um filho, porque aquilo está lá dentro te angustiando. Você orar por um problema, porque aquilo está te angustiando. Mas você sabe o que vai acontecer no final daquilo? Coitado daquele que não te obedecer. É engraçado, à noite, de domingo para segunda, eu tive um sonho lá em Brasília que eu estava lutando com um demônio. Eu ia saindo assim, apareceu uma coisa lá assim, e me desafiou para a oração. E eu botei a mão na cabeça dela, e foi para o chão, e foi um pererê danado, sabe? E eu levantei, orei, e fiquei com aquilo na mente. Nós já tivemos em Assunção de Goiás, durante todos esses anos que estamos assistindo lá, nunca tivemos nenhum problema. Mas ontem, quando eu estava, terminei a pregação, que eu terminei de pregar, que eu ia abrir a mesa da ceia, apareceu uma jovem senhora, uma senhora jovem. Pastor, eu disse, eu já sabia que você vinha.
Ele já me avisou que você ia chegar aqui, agora fica calado e vai embora. Eu não sou o diabo, não, você já falou que é ele, eu já sabia que você ia. E ela virou as costas e foi embora. Mas você já está avisado, preparado. Sábado passado, em Campina Grande, quando eu botei a mão na cabeça da mulher lá, ela estremeceu tudo e começou a cair, os diáconos teve que correr para segurar. Manifestação. Jesus obteve sucesso no mundo invisível por causa disto. Ele se revestia, porque como é que Pedro escreveu a respeito dele? Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a sua oração vai libertar filho, vai libertar marido, vai libertar mulher, vai libertar doente. Tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, a verdade é esta. Então você está aqui sendo preparado. Olha, problemas você vai ter? Sim. Está preparado para recebê-lo? A gente precisa entender, o povo, você ensina, mostra, mas parece que eles são simplesmente, como é que diz Tiago? Eu preguei sobre isso domingo lá em Brasília. Tiago disse, não sejais ouvintes, mas praticantes. Não deixa uma coisa entrar aqui e sair aqui, não. Pratique aquilo que você ouve aqui. Ou então a sua vinda aqui, disse Tiago, é vã. Que valeu o tempo de você sair de sua casa e vir aqui se você não botar em prática aquilo que você é ensinado pela palavra? Não valeu nada. Você está enganando a si mesmo. Eu posso ler aqui para você. Enganou-se a si mesmo e a sua fé é vã. Então a gente precisa entender isto, que havia razões pelas quais os discípulos ficaram curiosos. E Jesus disse, deixa eu lhe dizer para você como é que a gente ora. Orar é algo de você manter uma comunhão íntima com Deus. Jesus disse, você vai ao seu quarto, fecha a porta, São Mateus capítulo 6, verso 6, fecha a porta, e em oculto, você e Deus, derrame a sua alma, fale. E ele disse, aquilo que você combinar com ele lá no seu quarto, ele vai fazer publicamente. Mas pessoas não oram em casa. Quando chegam na igreja, se você dá oportunidade, elas não oram também. Quer ver uma coisa? A gente, sem esticar muito, em poucas palavras, o que realmente você pediria para Deus aqui hoje à noite? Que é realmente o desejo da tua alma. Qual é a tua petição? Que oração você faria nesta hora? A oração que Jesus ensinou é a oração mais completa que existe, sabe? É o reconhecimento. Foi assim, ó. Quando você chegar diante de Deus, você diga para ele, Senhor, chegou um pecador aqui, um acabado. Não. Diga, Pai nosso que está nos céus. Diga, ele é seu pai? Amém. Como é que você diz para ele? Pai nosso. Confiança de quem você é. Seja feita, veja só, não é mudar a mente de Deus, não. Seja feita a tua vontade, assim na terra. Então, eu quero agir como se age no céu. Assim na terra como no céu. Oração objetiva, que vai lá no alma. Jesus não ia ensinar uma bobagem para você, não. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só, sabendo Deus que... O maior engano que existe, as pessoas pensarem que a Bíblia quer fazer de você um santarrão, um espiritual, tão espiritual, e não toca nada. Eu já disse aqui, volto a dizer, a Bíblia não é um livro espiritual, ela trata de espiritualidade, mas ela é um livro que trata de todos os assuntos relacionados à sua vida aqui na terra, trabalho, criação de filho, casamento, sexo.
Você quer saber de uma coisa? Até de sexo de homem com animal, a Bíblia foi lá falar. Então não venha me falar, sabe, que Deus quer um grupo de pessoas parecendo, sabe, uns emplumadinhos, uns não me toques. Não, Deus sabe que você está na terra. Será que Ele sabe que você precisa de comer? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E quando Ele colocar na sua mesa, diga essa porcaria. Eu me lembro do Firmino, viu, Gerson? A mulher chegou lá dizendo que fazia não sei quanto tempo que estava comendo cuscuz, e ele disse, eu faz não sei quantos anos, meses que eu estou comendo macaxeira. É o que eu tenho para levar para casa. Eu gosto da maneira do Firmino, que ele disse, sabe de uma coisa? Eu não ia para a igreja para mostrar roupa. Eu passei 6 meses indo para a igreja com a mesma roupa, porque eu queria ver se os irmãos olhavam para a minha roupa. Quando não olharam, eu mudei de roupa. Não, porque a irmã está tão chique, aquela irmã está tão... Escuta, deixa a vida do seu irmão. Se preocupe com a vida do seu irmão, não. Sabe o que eu digo para qualquer um? Se vista da melhor maneira que você puder. Você vai encontrar-se com Deus. Não venha de chinela havaiana. Quando você tem sapato, não. Então calça o seu sapato. Eu gostei de lá na África, fui lá na África, na igreja do Monte Rosco, e eles foram colonizados pelos ingleses. Ingleses é assim, era tão sistemático os ingleses, né? Porque os tempos mudaram. Né? Não sei se você sabia disso, mas o camarada estava andando aqui na rua, viu, Jean? Andando aqui na rua. Passava uma mulher bonita, ele não fazia assim, não. Ixi, que mulher bonita. Não, ele era tão metódico que eles se viravam para observar a beleza da mulher. Eles não trabalhavam nas lojas, a não ser de paletó e gravata. Nas escolas, os meninos todos vestiam paletó e gravata. Era o uniforme das escolas. Quando eu fui lá, e eles jamais, Luciano, sabe o que é jamais? Na igreja do irmão Rosco, jamais se admite um crente ir, sabe, com a camisa polo, de manga de camisa. Ih, rapaz, se eles lá fora se vestem dessas maneiras, por que você quer relaxar a casa de Deus? E eu, acostumado com o Brasil é Brasil, né, gente? Acostumado com o Brasil, fui num culto de Santa Ceia. No culto de Santa Ceia deles, todos os irmãos estão de paletó e gravata. E eu fui lá, pregador, preguei, suei a camisa, tirei o paletó, botei lá em cima da camisa, da cadeira lá, e quando foi na hora de entrar na ceia, o diácono chegou para mim assim, na cara dura mesmo, e disse, vai vestir seu paletó. Está entendendo? Como é que são as coisas? Então, mas nós não temos nada, nós não temos nada, porque podemos fazer de qualquer coisa. Eu quero dizer assim, Jesus era como qualquer daqueles que viveram no seu tempo. Se eles tinham vestes daquela maneira, ele vestia daquela maneira. Mas hoje a gente tem as diferenças nas vestes, ou não? Então aprenda isto. Aprenda isto. Ele não usou vestes clericais, sacerdotais, mas ele usava a veste que o povo usava. Então, por que você veste bem para ir para o médico, veste bem para ir num passeio, e para a casa de Deus você vem parecendo um mulão, porque Deus vai te aceitar? Vista-se conforme o ambiente. A gente precisa só alinhar a mente. Então eu vou voltar aqui. Deus trata de tudo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deu alguém para você o pão aí? Você agradeceu ou você reclamou? Porque a maior parte reclama. Ih, mas está sem sal, está salgado, está frio. Queria dar tempo para a oração, mas é assim. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se tem alguém passando fome aí, você está em pecado. Eu não quero ninguém passando fome aqui, não. Pode vir, não vou dar caviar para você, nem vou te dar filé mignon,
Mas arroz com feijão eu dou. Cuscuz eu dou. Não quero deixar uma criança com necessidade de maneira nenhuma. Nós não queremos isso. Mas se também for daquele preguiçoso escorão, a gente vai pegar as formigas e botar no pé dele. Dizer, a Bíblia diz, vai até com a formiga, preguiçoso. Não é assim? Quem não trabalha, não coma. Procure lá, procure. Será que acha? Acha carro para lavar? Acha quintal para limpar? Hein? Acha alguma coisa para fazer? Quando você quer e você está interessado, você procura. Mas quando não, hein? Simão Dias não repartiu o pão comigo, é porque ele não tem amor. Pão duro, vou pedir uma oferta de amor para ele, ele não nem se mexeu, só riu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus foi preciso, não ficou dando voltas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora, quem é que não precisa ser perdoado? Hein? Mas ele disse, como nós perdoamos aos nossos devedores, porque se você não perdoar a quem te deve, pode carregar dor, mágoa, tristeza no seu coração, não tem uma oração sua que vai ser ouvida. Esta é a linha mestra. Perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, como nós perdoamos nossos devedores. E continua. Essa é a base da sua vida. Não nos deixes cair em tentação. Tem alguém querendo cair? Mas livra-nos do mal. E termina de uma maneira gloriosa, dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ficar em pé. Só queria pedir aqui, para voltar o hino na oração, encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem para a alma. Agora feche os seus olhos, sem nenhum alvoroço. Mas se você estiver lá na lua, enquanto eu estiver aqui na terra, não adianta nada. Não é hora de coçar a cabeça, não é hora de espreguiçar, não é hora de limpar a unha, não é hora de mexer no cabelo. É hora de você fechar os olhos e pensar em Jesus. Eu quero dizer a você que a primeira coisa que Ele quer fazer é mudar tua aparência. Se alguém entrou aqui triste, aflito, necessitado, Ele quer que você saia leve. Que o seu semblante seja suave. Que aqueles que conversarem com você sintam que você tem algo que eles não têm. Como os discípulos sentiram que Jesus tinha algo que eles não tinham. Era uma comunhão com Deus. Era uma vida de aproximação. E que quando ele abria a boca para dizer, ele sabia que o resultado viria. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Não foi diferente. Pai, eu te dou graças. Olha só a certeza da oração. Porque tu sempre me ouves. Te dou graças porque tu sempre me ouves. E agora, sabe, mostra para eles, não é para mim não, mostra para eles, para que todos possam saber, todos entender, que quem carrega uma vida de oração, carrega uma unção, carrega algo que os outros que não têm vão ver. O profeta disse que tinha uma mocinha na igreja que se assentou perto da esposa dele, que ela tinha um semblante tão dócil, uma atmosfera tão sagrada ao redor dela,
Ele disse: sabe, aquela moça tinha estado na presença de Deus. É fácil você conhecer um crente que vive e que tem comunhão com Deus. Foi pregado domingo aqui, Tiago disse também. Ele não fala da vida dos outros. Muito pelo contrário. Quando você encontrar alguém que tem coragem de certas coisas, você pode ter certeza que ele não ora por aqueles por quem ele comenta sobre a vida deles. Se eu estou vendo alguém em problema, e eu sou tão espiritual, eu vim aqui ungido para libertar aqueles que estão oprimidos. Eu quero tirar a carga daqueles que estão tristes. Eu quero dar alegria aos que estão tristes. Eu quero curar os doentes. Eu quero trazer esperança para quem não tem esperança. Mas onde é que eu vou encontrar isso? Numa fonte chamada Deus. Você precisa saber a tua missão como filho e filha de Deus aqui na terra. Parece que é muito Paulo dizer como? Em tudo dai graças. Tem alguém aqui para dizer: graças a Deus pela minha vida. Te dou graças, Pai, pela minha saúde. Te dou graças pelo pão de cada dia. Te dou graças pelo sacrifício que pode me perdoar e lavar a minha alma para não carregar mágoa contra ninguém aqui na terra. Você tem pessoas na igreja que ficam por anos e anos carregando a Bíblia, presas por demônios. A vida delas é comentar a vida dos outros, e ela não liberta ninguém, porque ela precisa ser libertada. Ninguém pode libertar quando está preso. Ninguém liberta se não estiver liberto. Tem alguém aí com uma só palavra, talvez este culto mude a sua história. Eu não sei, eu não vou falar. Eu podia até gritar aqui. Mas eu não vou falar. Sabe assim, será que tem alguém aí? Ei, que mais do que ninguém sabe que você está precisando de uma libertação? Eu não sei se tem alguém aqui com a alma tão desesperada que gostaria de sair daqui com um semblante diferente e sair daqui tão livre, porque Deus o libertou neste culto simples, nesta palavra simples aqui hoje à noite. Será que eu vou gritar assim: oh, liberta meus irmãos? Ou tem alguém para gritar aí: me liberte hoje à noite, Senhor? Eu não quero voltar para casa com carga, Senhor. Eu vim aqui na tua casa, não foi para ver defeitos e críticas e sair comentando. Eu vim aqui, foi para encontrar uma libertação para minha alma. Há alguém aqui nesta condição? Gente que não consegue vencer as cadeias que estão prendendo, mas a minha Bíblia disse que a igreja orou, realmente orou, e o anjo veio abrir as cadeias e soltou a Pedro, e Paulo e Silas oravam e cantavam, e houve um terremoto que quebrou as cadeias. Aqui hoje à noite há um poder sobrenatural atrás destas palavras simples. Quer sair da inércia, quer sair da mesmice, quer sair da pobreza, quer sair da condição em que você está, dê um grito aí com a sua alma. Me ajuda, Senhor!
A gente pode até censurar os discípulos por ficar apavorado, mas aquele apavoramento era o medo de morrer afogado. E Jesus estava lá tão perto como Ele está perto de você aqui hoje. Mas tem gente que não tem coragem nem de abrir a boca. O problema está aí, a doença está aí, a dificuldade está aí, aquilo que te oprime está aí. Será que tem alguém para chamar Jesus? Mas Jesus está perto de você. Dê pelo menos um grito aí: Senhor, me socorre, não deixa eu morrer não. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, as decepções, as tristezas, e eu vou um pouquinho mais longe, até as fraquezas. Quero dizer para você que as suas fraquezas, você pode pensar que isso é um absurdo, mas as suas fraquezas é que vai chamar Deus para te ajudar. Pedro e os discípulos não tinham condição nenhuma para continuar o ministério de Cristo. Extrema fraqueza, medo dos judeus, vida opressa dentro de um cômodo escondido, e o Espírito Santo chegou. Opa! Aleluia! Eu não tenho relato na Bíblia, mas do que eles pediam. Talvez Pedro, que o negou, tinha gritado. Eu não sei, não está escrito. Eu estou apenas parafraseando isto. Estou dizendo para você assim, mas eu acho que Pedro estava dizendo: não desista de mim não, Jesus. Foi o reconhecimento de um fracasso. Foi o reconhecimento de um fracasso. Crentes aqui não querem reconhecer seus fracassos. Crentes não querem reconhecer seus fracassos. Mas o que trouxe Deus à cena na vida de Sansão foi o reconhecimento do seu fracasso. E ele ora, uma das mais bonitas orações da Bíblia diz: somente mais esta vez. Uma vez mais, Senhor. Será que tem alguém aqui precisando de mais uma vez Deus se compadecer de você? Eu já disse, repito, suas reclamações, murmurações não vão trazer Deus em cena, mas o seu clamor traz. Mesmo que você tenha fracassado, você esteja lá embaixo, não reclame, diga: tenha misericórdia de mim, Senhor. Esse é Davi, caído, fracassado, assassinando, adultério, mas ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não me lances da tua presença. Não retires de mim o Espírito Santo, mas me dê alegria. Alegria, alegria. A tristeza vai embora, o rosto vai voltar a sorrir, a esperança volta a brilhar. Ei, é hora de você entender que Deus não é um Deus que quer te prejudicar, não. Ele tem prazer em ajudar os seus filhos. Ó Pai, o que seria uma reunião sem tua presença? Um mero ajuntamento social, sem vida que não transforma, nem a vida do orante, nem a vida
nem a aparência, nem o ambiente, e tudo fica sem resposta. Tudo termina numa grande frustração. Portanto, nós estamos aqui, Senhor, começando agora, quinta-feira, uma série de reuniões. Se o Senhor não estiver aqui, se o Senhor não se mover, então nada seria. A minha oração aqui hoje à noite, uma vez mais, Senhor, aleluia, uma vez mais que a tua glória desça nesta casa, uma vez mais a vida dos visitantes sejam impactadas, uma vez mais todos estes crentes tenham coragem de sair e fazer a vontade perfeita do Senhor. Uma vez mais, Senhor, a igreja se mova para a sua grande comissão. Oh Deus, uma vez mais, não é aqueles que vêm aqui com objetivos espúrios, não, mas aqueles que vêm para te adorar. Uma vez mais, Senhor, que ao pisar as portas desta casa, que ao entrar neste lugar de oração e de adoração, doenças vão embora, demônios sejam expulsos, pessoas sejam salvas, sejam libertas, os crentes sejam renovados. Aleluia, 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 glórias ao nome de Jesus. Deixa a nossa vida ser tão eficaz como era a vida de Jesus. Por isso eu vim aqui hoje à noite para lembrar os meus irmãos os princípios e os valores da oração. Tudo o que eu quero, Pai, tudo o que eu desejo, Pai, é ver este povo radiante, é ver rostos alegres, é ver lágrimas enxugadas, é ver prantos cessarem, é ver a alegria brotar, é ver vidas transformadas. Eu estou orando que a bênção do teu nome seja sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Eu quero pedir hoje, venha a nós o teu reino. Ó Pai, papai, venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade aqui na terra, exatamente nesse lugar, e na habitação do teu povo, na casa de cada um, seja feita aqui na terra, como é no céu. Em nome de Jesus. Não sei nem o que tem dentro dessa caixa, mas que seja efetivo no nome de Jesus Cristo. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Levante a sua mão. Se você quiser dobrar seu joelho e faça a sua oração, não precisa ser longa não. Só diga uma palavra, mas que seja do profundo da tua alma. Talvez seja a oração mais sincera que você já fez. Se você não gostou, diga: não gostei não. Seja honesto. Deus sabe mudar seu coração, e vai saber mudar também o seu semblante. A todos vocês, ninguém falte o culto quinta-feira, e ninguém venha com as mãos vazias. Convide alguém para vir com você. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus Cristo.